Você já se sentiu angustiado, sufocado, afligido, sem saber o porquê? Talvez você possa estar dentro de uma prisão espiritual. E é sobre isso que eu quero estar falando hoje nessa live. Eu quero estar compartilhando algumas chaves para que você possa sair hoje de prisões espirituais. Então você que está chegando aqui agora, seja mais do que bem-vindo. Você que chega pela primeira vez aqui, eu sou a pastora Valéria Fernandes, mentora, libertadora. E a minha missão é essa, ajudar o corpo de Cristo a se restaurarem espiritualmente, a encontrarem a cura interior, a libertação espiritual, passar por esse processo a fim de que possam viver a vida plena prometida para os filhos de Deus, porque essa é a vontade de Deus que o Senhor ele tem para nós. Amém? Então você acabou de chegar na hora do valente. E se você está aqui é porque o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui para que você possa viver esse tempo de rompimento, de ruptura na sua vida. A vontade de Deus é que você seja pleno, para que você venha manifestar a glória do Senhor sobre toda a terra. Essa é a vontade do Senhor. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir, aniquilar toda a obra de Satanás. Então, vem fazer essa obra de Deus aí junto comigo, compartilhando esse conteúdo com o maior número de pessoas possíveis, para que mais pessoas possam ser alcançadas e abençoadas através desse conteúdo. Amém? E você também pode tornar esse conteúdo mais relevante quando você começa aí a deixar o seu like, a você curtir esse conteúdo. Então o Instagram e o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante, vai entregar para mais pessoas e mais pessoas serão acessadas, alcançadas e abençoadas pelo poder do Evangelho de Deus, tá bom? Então, se você já se sentiu assim, angustiado, aflito, atormentado, mesmo sem ter razão para estar, pastora, me deu uma agonia, um aperto no coração, uma angústia, uma tormenta, uma tristeza, um sufocamento, e na verdade eu não sei por que eu tô sentindo assim. Eu me sinto sozinho mesmo estando cercado por uma multidão. Eu me sinto angustiado, mas se eu for olhar para minha vida, poxa, eu não tenho motivo, razão para estar assim. Então o que está acontecendo comigo? Você pode estar dentro de prisões espirituais, ok? E é sobre isso que eu quero conversar, compartilhar, impartir, amém? Liberar chaves importantes para você. Então, se você passou por isso, coloque aqui nos comentários, no final dessa live eu vou estar lendo cada comentário, vou estar te ajudando, amém? Vou estar te aconselhando, te direcionando dentro do possível, dentro do tempo que a gente tiver, tá bom? Então, coloque aqui no chat o que aconteceu. É assim que você se sente? Como você tem se sentido? Isso já aconteceu na sua vida? Algum nível de sufocamento, angústia, aperto no coração, né? Você se sentir assim mesmo sem ter um motivo real, né? Fobias, pavor, né? De coisas, e você não sabe explicar o porquê de alguns medos, o porquê de algumas fobias, o porquê de alguns toques, né? De algumas algumas coisas que você faz, que você pratica, né? De hábitos seus que você não gostaria de ter, mas você tem e não sabe explicar o porquê. Então, sobre isso que nós vamos estar falando, e eu quero que você coloque aqui, tá bom? Porque eu quero conhecer você e ajudar você, ok? Então vamos lá, gente, para que a gente possa entender sobre como se formam essas prisões, nós precisamos entender um pouquinho antes. Eu quero explicar para você como que é a sede do espírito, né? Como que funciona isso, como que o nosso espírito ele pode estar aprisionado, de que forma ele está aprisionado, quais são os sintomas, né, que eu tenho, que dá uma característica, uma conotação de que o meu espírito está aprisionado. Lá em Isaías capítulo 61, do versículo 1 a 3, vai dizer que o Senhor, ele trouxe um espírito
espírito, né, de poder, né, de unção. Para quê? Para proclamar a libertação aos prisioneiros, para libertar os cativos, né? Que prisioneiro é esse? Que cativo é esse? É claro que a gente não está falando, o texto não está falando de uma prisão física, mas está falando de uma prisão espiritual, tá bom? Então esse texto está falando sobre uma libertação, né, de cárceres espirituais, né, de pessoas que estão aprisionadas em regiões de trevas, em regiões tenebrosas, tá bom? Então todos nós somos tricotômicos, nós somos um espírito que possuímos uma alma que habita em um corpo, ok? E como que é a construção dessa tricotomia? Vamos lá, o homem, ele recebeu um espírito. Quando Deus, ele fez o homem do pó da terra, a palavra de Deus diz que o Senhor, ele soprou nas suas narinas um fôlego de vida, né? Então o homem, ele passou a ser uma alma vivente. Existia a matéria, né, o corpo que foi feito do pó da terra, existia a matéria e ele sopra agora, né? E aquele homem agora ele passa a ser uma alma vivida quando o Espírito de Deus, né, ele tem um encontro, né, com aquela matéria que foi formada. Então se tem aí a tricotomia, o espírito, a alma e o corpo. Agora o espírito desse homem, ele foi mortificado por causa do pecado, por causa da queda adâmica. E quando é que ele é vivificado? Quando o Espírito Santo de Deus, ele entra na vida do homem. Então todos têm o Espírito, amém? O Espírito é o fôlego de vida, mas esse espírito precisa ser vivificado através do novo nascimento, através do Espírito Santo de Deus no nosso espírito, ok? João capítulo 6, versículo 63 diz que o espírito é o que vivifica, a carne para nada se aproveita. As palavras que eu vos disse são espíritos de vida, amém? Então nós somos vivificados pelo Espírito Santo de Deus. Então a carne é essa matéria aqui, amém? Todo homem veio do pó e para o pó voltará. Então essa carne vai perecer. A gente às vezes dá muito valor, muita importância a isso, mas isso é o que menos importa. Ela é perecível, ela vai para a terra, vai ser comida pelos bichos, ok? Ela tem agora um propósito, enquanto nós estamos em vida, de abrigar a nossa alma, o nosso espírito, o Espírito Santo de Deus. Ela é uma casa, ok? O corpo é uma casa espiritual, é uma morada espiritual que tem o propósito de abrigar aqueles que vão morar nessa casa. No caso do cristão, tem que abrigar aí o Espírito Santo de Deus, ok? Então a carne é isso. O que é a alma? A alma é a sede das nossas emoções, dos nossos desejos, amém? Das nossas afeições, dos nossos sentimentos, do nosso querer, ok? Do nosso saber, tá bom? E ela foi projetada para ser eterna. E a grande guerra e batalha espiritual está acerca da nossa alma, porque o corpo, ele vai para a terra, as vermes vão comer, ele vai se deteriorar, vai se deteriorizar, mas a alma, ela é eterna. E o diabo, ele guerreia em prol dessa alma, porque essa alma, sendo eterna, ela vai seguir um juízo, porque o espírito volta para Deus quando a gente morre, porque o espírito veio de Deus, o fôlego de vida. Quando o Senhor quiser tirar sua vida, esse fôlego, ele é removido, você morre, porque Deus dá a vida, ele tira a vida. E aí quando isso acontece, o que acontece? A sua alma, ela precisa de um destino, ela vai para um lugar, e ela vai para esse lugar de acordo com as suas próprias escolhas, porque a alma tem um livre-arbítrio, a alma, ela tem o seu poder de decisão, ela tem a sua vontade, ok? Essa alma, sim,
ela pode ser influenciada pelo corpo, as concupiscências da carne, ok? E ela pode ser influenciada pelo espírito, ok? Então, quem é que vai estar mais forte, né? Aí o espírito vai se submeter àquilo que está mais forte, àquilo que está gritando, né? Então, se o espírito está vivificado, então ele vai caminhar no espírito, mas se a carne é que está fortalecida, essa alma vai se sujeitar e vai se submeter à sua carne, né? E nós precisamos submeter a nossa alma ao governo do espírito. Então, por causa do poder da decisão, porque Deus deu o livre-arbítrio, essa alma, ela vai ter um destino de acordo com as suas escolhas. Então ela pode ir para o céu, como ela pode ir para o inferno, gente. Amém? Isso é muito importante. Então o espírito, pneuma, vem de respiração, é a vida, a força vital da alma, ok? Também também é no espírito que nós vamos ter comunhão com Deus, comunhão com o Espírito Santo de Deus. É no Espírito que você sente a presença do Espírito Santo, que você recebe o batismo com fogo, que você sente o Espírito Santo de Deus te abraçar, te acolher, te envolver, que você tem a revelação. É através do Espírito que acontece tudo isso, entendeu? Então, cada partícula nossa, né, que faz parte da nossa essência, espírito, alma e corpo, ela tem a sua própria sede, ela tem os seus próprios atributos, melhor falando, tá bom? Elas são específicas, são independentes, elas têm linguagens, intenções, pensamentos, desejos, elas têm vida própria. Gênesis 35:18 diz: porque o corpo morreu, a alma saiu, e não o contrário, porque a alma ela sai e o corpo que morre. Então é diferente, tá bom? Então o corpo morre, né? O corpo morre, mas a alma, ela permanece, porque cada um tem a sua essência. Então, o espírito, né, ele tem essa função. O espírito, ele tem essa força, né? Esse poder de nos manter em vida. Deus, ele soprou na nossa narina, amém? E ele nos trouxe a vida, e ele trouxe o que com essa vida? A comunhão. O Senhor, ele deseja esse relacionamento, ele deseja se comunicar, ele deseja se relacionar, amém? E é através do Espírito que nós vamos discernir as coisas que estão acontecendo no espiritual. A palavra de Deus diz que o homem carnal, ele não consegue compreender as coisas que são do espírito, mas o espiritual a tudo discerne, e ninguém pode compreendê-lo, ok? Porque o homem carnal não consegue mesmo compreender as coisas que são do espírito, ok? Então, gente, no espírito compete a intuição. É no espírito que nós temos esse poder intuitivo, essa capacidade de percepção espiritual, que nós vamos discernir o mundo espiritual. Quando a gente discerne, né, entre os espíritos, é o espírito de Deus, são demônios, o que está acontecendo? Quando a gente tem essa percepção, a gente está atuando aonde? Através do espírito, que tem antenas espirituais. São essa capacidade espiritual, como se fossem antenas espirituais, né? Que nos dá essa capacidade de receber esse tipo de informação, de conhecimento, que não é humano, que é sobrenatural, amém? Então a gente vai conseguir, né, compreender as coisas do Espírito, né? O Espírito também nos traz conexão e comunhão com Deus. Deus, ele é Espírito, por isso que ele procura aquele que os adore em espírito e em verdade. Então, quando nós somos vivificados no nosso espírito, nós vamos o quê?
ter intimidade, é aí que vai manifestar no nosso espírito a intimidade, a comunhão com Deus. Nós vamos ter capacidade de ouvir a Deus, a estar sensível, né, para ouvir a voz do Senhor, para entender os planos que Deus tem para a nossa vida, né? Nós vamos também ter um nível de consciência, né, um nível de temor, de sabedoria. É no espírito que a gente recebe sabedoria. Conhecimento a gente recebe ouvindo a palavra, estudando a Bíblia, né, fazendo uma faculdade, né? Eu me formo, eu tenho vários tipos de conhecimento. Agora, sabedoria divina a gente recebe no nosso espírito, e nisso, por isso que a palavra de Deus diz que o princípio da sabedoria é o temor. Então a gente recebe o temor de Deus, amém? Através do espírito, através do espírito nós vamos ter a mente de Cristo, uma mente espiritual ativa, amém? Nós vamos ter entendimento, nós vamos ter inteligência espiritual, querido. Nós vamos ter uma mente criativa, porque Deus é criativo, amém? Nós vamos conseguir resolver problemas, nós vamos ter sensibilidade espiritual, os nossos sentidos espirituais, eles vão ser ativados quando o nosso espírito é vivificado, e a gente vai conseguir perceber o mundo espiritual, a gente vai conseguir fluir nos 5 sentidos, a gente vai ter a audição espiritual, olfato espiritual, tato espiritual, a gente vai ter os sentidos espirituais ativos, fluentes em nós, amém? Para que a gente possa ter a capacidade de ouvir Deus, de sentir Deus, de fluir em Deus, de entender o que está acontecendo. A gente vai ter também poder do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque é no Espírito que está a sede do poder, amém? O Espírito de Deus, né? O Espírito Santo, que é o Espírito do poder, se conecta com o nosso espírito e a gente recebe poder, unção. O que é unção? É uma habilidade para que você possa fazer aquilo que humanamente você não conseguiria fazer. É nesse lugar também que se manifestam os sinais, prodígios, milagres de Deus, o sobrenatural de Deus, amém? Então, através do Espírito, é no Espírito que nós também recebemos o DNA do Espírito, amém? Nós podemos receber, né, as bênçãos de Deus, as bênçãos que estão preparadas para os seus filhos, e essas bênçãos também, querido, elas vão visitar os nossos filhos, os nossos netos, de geração em geração. Então é muito importante nós entendermos sobre isso, né? A gente compreender que nós somos seres espirituais, porque se você não entende isso, o diabo ele entende, e ele, o que ele faz? Ele consegue nos lançar em cárceres e aprisionar, né, ele consegue aprisionar a nossa alma em lugares espirituais, tá bom? Então, preste atenção. Nós somos um espírito que possuímos uma alma e que habita em um corpo. Então, o espírito do homem, ele perdeu, né, as suas propriedades, a sua essência por causa da queda. Agora, nós precisamos o quê? Vivificar através de restauração. Nós precisamos vivificar o nosso espírito através do poder do Espírito Santo de Deus, de um novo nascimento, através da cura interior, através da libertação espiritual, ok? Por quê? Porque através dessa queda, né, o homem deu base legal e direito legal para Satanás, ele vir e trazer cárceres, levantar cárceres. Então, o diabo ele vem para roubar a paz, para usurpar, para matar, para destruir. Então, a gente precisa vencer essas cadeias espirituais. Então, o que o diabo ele faz? Ele captura fragmentos da nossa alma, né? Por quê? Porque o espírito ficou mortificado, ficou enfraquecido. Por quê? Porque a gente deu base legal para o inimigo. Porque o que é que
que traz, que mortifica o nosso espírito, é o pecado. Mas quando o espírito ele é vivificado, nós conseguimos adorar a Deus, a gente consegue entender as coisas espirituais, a gente consegue entender a palavra de Deus, a gente consegue ver as coisas do espírito, a gente consegue discernir entre o bem e o mal, a gente consegue sentir o toque, a presença, o poder do Espírito Santo de Deus, a gente consegue romper as barreiras espirituais, a gente se torna forte, inabalável, amém, invencível, a gente consegue vencer, triunfar, conquistar, amém, a gente consegue ter a paz, a gente consegue ter êxito, vitórias, amém? Agora, se a gente não consegue vivificar o nosso espírito, o que acontece? Nós vamos estar sendo enfraquecidos e o inimigo, o que acontece quando a gente caminha na sede da alma? Aí quando você tem, o seu espírito não foi vivificado, a gente não caminha no governo do espírito, a gente acaba caminhando sobre o governo da alma. É a alma que determina, é o que eu sinto, é o que eu penso, é o que eu quero, é o que eu desejo. E aí, querido, a palavra de Deus diz que o coração do homem é terrivelmente enganoso. E quando você caminha no governo da tua alma, atropelando os princípios de Deus, a voz de Deus, o inimigo ele consegue fragmentar a tua alma. O diabo, para te torturar, para te prender, para te roubar, ele não precisa prender você como um todo, mas ele vai pegar fragmentos da sua alma. A nossa alma, ela pode ser fragmentada, é como se fosse várias partículas, né? Então fagulhas, em alguns momentos elas podem se romper dentro de nós, em alguns momentos de traumas, de dor. Você já teve aquela sensação de você estar com o coração partido, você perdeu alguém, aí você teve aquela sensação, pastora, meu coração tá partido, eu tô quebrado, aquela dor intensa. Então nesse momento é um momento que você está tendo uma percepção daquilo que está acontecendo, né, na sua alma. Literalmente é isso que acontece, você tem ela fragmentada, e por causa do governo almático, porque foi se dado base legal para o inimigo ele vai o quê? Pegar o fragmento, pegar esses fragmentos. E aí o que acontece? Eu acabo estando em lugares de cárcere, em lugares de prisão. Escute, nesses lugares a alma ela vai sentir, ela vai ouvir e ela vai ver tudo que está acontecendo nessa região de cativeiro. Então por isso que muitas vezes eu continuo sentindo coisas que não faz sentido mais para mim, mas eu continuo sentindo alguns, eu sinto dor, eu sinto angústia, eu sinto aflição, eu tenho vários tipos de sentimentos ruins que eu não gostaria de ter, mas eu continuo sentindo. Por quê? Porque a minha alma, fragmento da minha alma está nessa região de cativeiro. E aí o que acontece? Ali dentro dessa região tem torturadores, tem demônios, né, que estão ali para causar, para perpetuar essa dor, para perpetuar essa angústia. Por quê? Porque a minha alma está em lugares de cárcere, ok? Mas o poder do Evangelho de Deus, Jesus Cristo se manifestou, a unção de Deus foi liberada para destruir esses cárceres, para fazer de você livre, liberto, amém? Então quais são os sintomas dessas prisões espirituais? O primeiro sintoma é a gente ter essa angústia profunda na nossa alma, esse clamor interno, né? A gente acha muitas das vezes que Deus nos esqueceu, que Deus não está nos ouvindo, é como se Deus estivesse longe de nós. A gente clama, a gente pede, mas Deus não responde, né? Essa dor angustiante, esse nó no peito, né? Muitas das vezes desejo de morrer, desejo uma vida enfraquecida, não tem aspiração, não tem desejos, não tem sonhos, né? Então fica ali
se arrastando, sobrevivendo, né? A pessoa sente sempre sem força, desanimada, né? Como se ninguém se lembrasse de você, como se você se sente esquecido, né? Aquela sensação de que ninguém se importa com você, ninguém dá valor para você, né? Um sufocamento, um grito interior, né? Mas que não consegue sair. A pessoa se sente inútil, se sente com dores na alma, afligida, e é claro que isso pode transparecer em vários tipos de enfermidades psicossomáticas, né? A pessoa se sente insegura, como se estivesse em constante perigo, mesmo não estando em perigo, ela não se sente bem, né? Sente uma ira incontrolável, tá sempre com raiva, com ira, né? Não consegue nem explicar o porquê dos motivos dessas explosões, acaba se exaltando, né? Sobremaneira, sem motivo nenhum, né? E não consegue ter um autocontrole de si mesmo, né? Tem dificuldade de adorar, dificuldade de ler a Bíblia, dificuldade de buscar a Deus. Quando vai ler a palavra de Deus, a mente fica vagueante, dá sono, né? Não consegue se quebrantar diante da presença de Deus, não consegue sentir a presença de Deus em um culto, né? Pentecostal, cheio do poder de Deus, né? Não consegue sentir o amor que flui do coração do Pai para a vida dele, não se sente amado, se sente profundamente só, isolado, mesmo estando cercado de pessoas, tá bom? Pode ter problemas referentes à dislexia, pode ter problemas referentes a fobias, né? Medos que não sabe explicar de onde que vem, e até mesmo o autismo, né? Que também que pode ocorrer pela uma fragmentação da alma, porque essa alma ela pode estar fragmentada em vários níveis. Vamos supor que uma pessoa tenha passado por uma fragmentação profunda, vários tipos de fragmento, ela fica ali, não consegue expressar os seus sentimentos ficam reclusos, ficam presos, ficam retidos, né? Então, essas prisões, elas podem ocorrer por várias causas. Molestação sexual, né? Principalmente na infância, sentenças de maldições por causa de cativeiros espirituais dos próprios pais. Esse pai já gerou um filho, essa mãe gerou um filho debaixo de cativeiro, e aí esse filho nasceu debaixo de cativeiro, né? Na rejeição no ventre, ou essa mãe que passou por um trauma, um sofrimento muito grande na gestação, e essa criança teve todas essas sensações, né? Então ela já nasceu debaixo desse cativeiro, amém? Envolvimento com a idolatria, com a feitiçaria, sofismas, né? Sempre está o cativeiro espiritual, ele sempre vai estar ligado a um lugar ou uma pessoa, sempre a uma circunstância. Como que nós saímos desse cativeiro? Nós vamos precisar da ajuda do Espírito Santo de Deus. Jesus Cristo, ele é o nosso libertador, ele é a chave que abre porta e fecha porta. Então Jesus é a chave que vai nos remover desses cativeiros, dessas prisões espirituais. Então nós vamos precisar da ajuda do Espírito Santo de Deus para que ele possa nos revelar, nos mostrar essas regiões obscuras, aonde a nossa alma foi sediada, aonde nossa alma está presa, nessas regiões de Sheol. Então quando o Espírito Santo de Deus vem, através de momentos de comunhão, fechando a porta do nosso quarto, estando ali, ou você tendo um mentor espiritual que te dirija passo a passo nesse processo, amém? Então você vai estar ali, você vai pedir ajuda do Espírito Santo de Deus, ele vai te levar a esse lugar, e pela fé você vai sair desse lugar usando as chaves espirituais que é Jesus, o poder do Evangelho de Deus, amém? Abrindo as portas das prisões, amém? Jesus é a nossa lâmpada, ele é a nossa luz, saindo desses lugares obscuros, talvez lugar de medo, talvez lugar de pânico, lugar de isolamento, lugar de frieza. Eu não sei aonde a sua alma está, mas o Espírito Santo de Deus sabe. Então você sai dali e você vive uma ruptura. Gente, tudo isso faz
parte de um processo de libertação espiritual. Amém? Então a libertação espiritual, ela é processual. Então ela vai exigir a cura da alma, ela vai exigir a gente passar por um processo de santificação, fechar as portas que foram abertas pelo inimigo da nossa alma, né? A gente vai ter que quebrar pactos, elos, entrar em colisão com as trevas, expulsar os demônios. Tudo isso é processual. Então muitas vezes a gente passou por um processo de libertação espiritual, renegamos muitas coisas, mandamos os demônios embora, mas acontece que ainda estamos dentro de cárcere, ainda estamos dentro de cativeiro, e nós precisamos sair desses cativeiros espirituais. Amém? Então, se você quiser conhecer mais a fundo sobre esse assunto, nessa segunda-feira eu estarei dando a semana online Libertação na Prática, 8, 9 e 10 de abril. E eu quero muito que você possa compreender mais, porque na semana online Libertação na Prática, eu vou estar ensinando um passo a passo. Vai ser um treinamento prático, onde eu vou ensinar você todo o processo de libertação espiritual. No Libertação na Prática, você vai receber os fundamentos práticos da teologia da libertação espiritual, para que você possa romper espiritualmente em todas as áreas da sua vida. Então, se você ainda não fez a sua inscrição, faça agora. É só você clicar aí no chat dizendo eu quero, e automaticamente você vai receber o link de inscrição. Deixa eu contar para você a novidade, gente. É um treinamento 100% online e totalmente gratuito. Você não vai pagar absolutamente nada por isso. Você só vai escrever eu quero. Você vai colocar lá no link que você vai acessar o seu e-mail e o seu telefone. Você vai entrar para um grupo do WhatsApp, que é um grupo só de pessoas que vão participar. Ali não tem scrap, bom dia, boa tarde, boa noite, não. São informações sobre a semana online Libertação na Prática. Você precisa fazer parte desse grupo se você ainda não está, ok? Porque é ali que você vai receber o link de acesso para a aula, as apostilas em PDF. Você não vai participar de uma live, você vai participar de um curso, de um treinamento. Então é muito importante que você esteja lá, ok? Então é só você botar aí. Vamos lá, eu só recebo ligação na hora da live. Na hora da live o telefone toca, mas voltei. Então, bote agora, se você ainda... Já tem gente botando aí, ó, eu entrei. Outros botando eu quero, amém? Você que me acompanha aqui, quero ver você comigo no Libertação na Prática. Vai ser poderoso demais. Pega o banner, pega lá o link, distribui, entregue, gente. Coloque lá nas suas redes sociais, compartilhe, tá bom? Quando você vê lá o banner nas suas redes sociais, compartilhe. Entregue para o maior número de pessoas, coloque lá no grupo seu, da sua igreja, da sua célula, amém? No seu grupo de oração, para que mais pessoas possam ser alcançadas e abençoadas por esse conteúdo, ok? Então, você que está chegando aqui agora, seja bem-vindo. Eu sou a pastora Valéria Fernandes, mentora, libertadora, e a minha missão é essa: ajudar a você a se restaurar espiritualmente, amém? Passar por um processo de cura, de libertação, para que você possa viver a vida plena prometida por Cristo Jesus, amém? Vamos lá, eu quero ler aqui alguns comentários. Aqui a luz acende e apaga, sinto um arrepio gelado muito no meu corpo todo, nas minhas pernas e joelho para baixo. Sinto sensação de estar sendo vigiada. Pastora, dormir tem sido impossível. Então, você precisa passar por um processo de libertação espiritual. Viu? Isso são sintomas de que existe uma perseguição espiritual na sua vida. E aí você precisa identificar quais são as bases legais que o inimigo encontrou para poder estar trazendo esse nível, né, de opressão maligna na sua vida. O que você está sentindo no seu corpo hoje é o reflexo, né, desse nível de opressão maligna. E quando você começa a ouvir a palavra de Deus, né, principalmente a teologia da libertação espiritual, o evangelho, ele é poder. Então isso já traz uma colisão com esses espíritos
que estão aí tentando torturar você. Então, se você não se inscreveu, se inscreva agora, tá bom? Faça agora mesmo a sua inscrição pro Libertação na Prática, porque vai te ajudar muito, tá? Sou professora e a sensação que eu sinto é que até nas minhas aulas sofro bloqueio para não avançar. Então, isso aí, porque você também está em cativeiros espirituais. Esses bloqueios, né, na mente, sofismas, né, essas fortalezas, elas precisam ser quebradas. E você vai passar a fazer, isso vai ser quebrado quando você passar por um processo de libertação espiritual e de cura emocional, tá bom? Então, corra para fazer sua inscrição se você ainda não fez. Deus vai ser um divisor de águas na sua vida, vai ser poderoso demais. A paz, querida, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Amém? Então, vamos lá, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Pastora, a senhora acha que depois que passarmos por esses processos, esse pode ser o nosso chamado? Sim, claro. Deus, ele faz em nós para fazer através de nós. Amém? Ainda que você não se levante, que não seja o seu chamado específico para você estar guerreando, libertando a sua igreja, libertando as nações, libertando vidas, você, cada cristão, precisa ser o agente de libertação da sua própria casa, da sua própria família. Amém? Então Deus com certeza vai te usar e muito, tá? Para a glória do nome do Senhor Jesus. Esse é o propósito de Deus. Amém? Várias pessoas botando eu quero, amém. Fenilda, pastora, quem está no check-up espiritual deve participar? Fenilda, todos os meus mentoriados devem me acompanhar em tudo. Amém? Pode sim, tá? Não só pode como deve. É claro que dentro da mentoria vocês estão sendo cuidados de perto, eu dou a mão para vocês, aconselho vocês todo dia, vocês recebem muito conteúdo, mas preste atenção, conhecereis a verdade vos libertará. Muitas vezes a gente tem muitos sofismas e muitas fortalezas, então quanto mais a gente ouve, melhor, amém? Porque essas estruturas vão sendo abaladas. Então ouvir a palavra de Deus sempre é bênção, tá? Não é que se você não fizer, isso vai impedir o teu processo de libertação, porque tudo que você precisa está lá dentro do check-up espiritual, mas a nossa libertação é processual. Então sim, se você estiver comigo, você vai avançar ainda mais, tá bom? Então quero ver vocês lá comigo, com certeza, tá? Vamos lá. Graça e paz. Amém, Monique. Graça e paz. Quanto tempo esse curso? Gratuito? Sim, Fenilda. 100% gratuito. Amém? São 3 dias. Segunda, terça e quarta, sempre às 20 horas. Ok? Eu quero orar por você, abençoar a sua vida, tá bom? Se esse conteúdo foi importante para você, abençoou você, trouxe clareza, trouxe luz, dissipando, né, todas as trevas. Então faça essa obra junto comigo, seja um bom evangelista, compartilhando esse conteúdo para o maior número de pessoas, para que mais pessoas sejam alcançadas e abençoadas através desse conteúdo, ok? Eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu me coloco, Senhor, nesta tarde, ó Deus, Pai, diante da tua face, mais uma vez, agora para clamar e interceder por essas vidas, Deus, que estão conectadas comigo em fé. Senhor, tu, Pai querido, nos ligou, tu nos uniu, Senhor, porque és tu, Senhor, que opera tudo em todos. Senhor, eu nem teria, ó Deus amado, condição, força para estar aqui se não é a tua graça sobre mim, se não é o teu Espírito vivificando o meu espírito. Eu estaria morta nas minhas transgressões, Pai. Eu te agradeço pela tua misericórdia e amor que veio sobre mim, que agora, Senhor, Pai querido, ó Pai amado, me moveu, ó Deus, para que eu possa estar aqui, ó Deus amado, sendo um agente, Senhor, e eu libero agora, Senhor, sobre essas vidas a tua unção, a unção que quebra jugo, a unção que desata nós. Eu declaro sobre essas vidas que as portas do inferno
não prevalecerão. Senhor, nessa tarde, quebra o arco, corta a lança, queima o carro no fogo, porque só Tu és Senhor e só Tu és Deus. Seja exaltado, Pai, em nome de Jesus. Vem com a Tua maravilhosa luz, como o sol do meio-dia, a raiar, a brilhar, incendiando os corações. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que nessa tarde, ó Deus amado, tudo aquilo que estava obscuro, ó Deus, Pai querido, essa pessoa possa ter entendimento, clareza. Bendito Espírito Santo, mostra aonde está cada área que essa pessoa está com a sua alma cativa, aprisionada, Senhor, e que elas venham, Senhor, ó Deus amado, através, Senhor amado, Pai querido, de Ti, ser restauradas, regeneradas, porque foi para isso que manifestou o Filho de Deus, para destruir todas as obras de Satanás. Senhor, Tu és suficiente, Tu és poderoso, Senhor, para fazer infinitamente mais, ó Deus amado, Pai querido, do que, Pai, eles pensam, do que aquilo que eles almejam, que a fé e a esperança, Senhor, seja vivificada em cada coração e que eles possam, Senhor, estar fundamentados no Teu poder, no poder desse evangelho, na Tua palavra, e que eles possam romper, Pai, e caminhar de fé em fé e de glória em glória, para a glória e para louvor do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, querido. Hoje é sexta-feira e a gente, se Deus permitir, estaremos juntos novamente aqui na Hora do Valente na segunda-feira. Eu declaro um final de semana de bênção, de graça, de unção sobre a tua vida. E para você que já fez a sua inscrição na semana online Libertação na Prática, nós vamos estar juntinhos segunda, terça e quarta às 20 horas. Espero por você. Deus te abençoe, valente de Deus!